Graça e paz, irmãos. Amém? Eu acredito que é uma palavra como essa que a gente devia correr, pular, dançar e dar boas risadas. Porque Deus corrige ao filho a quem ama. Aleluia. Tem filho aqui? Amém. Grande foi a lapada, mas eis-me aqui. Para continuar, né? Glória a Deus, não sei mais nem o que falar. Até já me esqueci que eu ia ministrar hoje. Irmãos, o Senhor, Ele é muito bom. Amém? E quando vem uma palavra assim, irmãos, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Eu acredito que a palavra de Deus, ela é remédio, né? E a gente precisa. Essa semana eu estava falando, me encontrei com uma pessoa e aí está indo para a academia, que ela compartilhou comigo que estava fazendo musculação, como ela estava se sentindo bem, né? Eu disse, não pare não, incentivei ela, né? Na hora eu me senti uma hipócrita. Eu disse, rapaz, eu estou me sentindo uma hipócrita agora. Ela disse, o que foi? Estou pregando o que eu não vivo. Porque eu incentivo todo mundo a ir fazer musculação, o médico já mandou ir fazer e eu ainda não fui. Mas, irmãos, a gente precisa pensar, como ela estava dizendo, naquilo que a gente fala, sabe? Eu me senti naquele momento, verdadeiramente, que eu estava incentivando e eu mesmo não faço. Mas vamos receber a palavra com mansidão, amém? Então, eu tenho uma palavra no meu coração, talvez não, algumas pessoas aqui se fazem parte do departamento que eu estou, já ouviram. Deus me deu essa palavra no mês de janeiro. E eu compartilhei em reunião de departamento e estava orando sobre hoje. E me veio essa palavra para compartilhar com vocês. Amém? Eu quero compartilhar com vocês sobre servir. Amém? Ô, glória! Quem gosta de servir aqui? Amém. Vou perguntar de novo e vou decorar quem levantou a mão. Quem gosta de servir aqui? Cadê o menino para tirar a foto? Fica com a mão levantada. Quem gosta de servir aqui? Amém. Muito bem. Então vamos embora. Vamos aprender, né? Hoje, como servir ao Senhor. De que maneira nós podemos servir ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco em Tuas mãos agora. E eu peço a Tua unção, Senhor, vindo sobre minha vida, me usando, Pai, para transmitir a Tua palavra. Que seja uma palavra que venha trazer mudança em nossas vidas, Pai. Eu descanso em Tuas mãos e eu creio que o Senhor falará através da minha boca, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, amados irmãos, o Senhor compartilhou comigo muitas coisas sobre o servir, não é? Servir a Deus. Existem vários aspectos que nós poderíamos falar nessa noite. Servir a nossa família, não é? Servir aos irmãos. Mas hoje, a tônica principal é servir ao Senhor na igreja local. Amém? A importância do serviço da igreja local. Eu não sei se você parou para pensar alguma vez, mas hoje, para esse culto estar acontecendo, quantas pessoas estão servindo? Você percebeu quando você entrou, tinha alguém lá na guarita, que são os irmãos do trânsito? Alguém aqui já percebeu? Alguém aqui já lembrou de agradecer aos irmãos, porque eles não ficam aqui, mas eles ficam lá, guardando, vigiando a entrada da igreja, guardando nosso carro. Você já percebeu, quem tem criança, que alguns irmãos não ficam aqui, mas eles estão lá, no departamento infantil, ensinando. Assim como Fabiana ensinou, assim como eu estou ensinando, a unção de Deus também está sobre a vida deles para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Amém? Uma das minhas filhas foi batizada no Espírito Santo numa salinha. Não foi em casa, nem comigo, nem com o pai, mas foi na salinha desse tamanho. Mal sabia falar português, já estava orando em línguas. Irmãos, nós precisamos entender e despertar para a importância do servir na igreja. Amém? Existe uma necessidade que o povo de Deus precisa entender, essa importância. E eu anotei algumas coisas aqui, e uma primeira frase que eu anotei, que eu queria dizer a você, é que servir ao Senhor é honra.
Diga assim comigo: servir ao Senhor é honra. Irmãos, é honra eu e você podermos servir ao Senhor. Aleluia. É um privilégio servir ao Senhor. É uma honra, é um privilégio. Tem pessoas que, se puderem fazer alguma coisa por uma pessoa importante, elas vão ficar tão, né, estufar o peito, como alguns costumam dizer. Rapaz, eu conheço, aí diz lá o nome de autoridade, de um artista, né? Ah, rapaz, eu conheço, eu já trabalhei para ele, eu já servi a ele. Mas, irmãos, servir aos irmãos é servir a Deus. Para essa igreja aqui funcionar, esse culto acontecer, tem pessoas no trânsito, tem pessoas no diaconato, tem pessoas nos conselheiros, tem pessoas na câmera, tem pessoas tirando foto, pessoas que passaram a semana todinha, como ela disse, trabalhando, mas decidiram hoje continuar, dar o seu melhor. Se é para fazer, amados, vamos dar o nosso melhor. Aleluia! Tem dia que eu não estou com vontade de fazer determinadas atividades, mas eu tenho vários versículos na minha cozinha, eu gosto de olhar e de ser ministrada pela palavra do Senhor. E tem lá Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor receberemos o galardão. Aleluia, esse versículo, tem alguns versículos na Bíblia que são bem fortes dentro da gente, né? Esse é um dos que é muito forte no meu coração. Tudo que eu for fazer, se eu estou fazendo o almoço para servir a minha família, eu preciso fazer de todo o coração, como se Jesus fosse almoçar na mesa comigo naquele dia. Dar o meu melhor, fazer o melhor feijão que eu posso fazer, embora tenha dia que não fique nem tão bom, mas foi o melhor que eu consegui fazer, porque é como se fosse para o Senhor. Eu estou escalada hoje nos conselheiros, eu preciso me preparar para servir nos conselheiros. Estou escalada, eu tenho que tirar um tempo de oração, me preparar, estar sensível ao Espírito. Eu não sei quem vai para aquela sala, eu não sei quem eu vou encontrar. Eu já servi no diaconato, irmãos, e a gente, quando veio morar em Campina Grande, a gente 5 anos passamos na igreja do Jardim Paulistano, e o irmão Gilson Lima, que já partiu, está com o Senhor, um homem de Deus, e ele, o culto de quinta-feira era culto de cura, e geralmente era Gilson que estava à frente desse culto, e geralmente era ele. E ele estava ministrando, de repente ele virava assim para o lado, e ele dizia: a unção está sobre você, ore você agora, com as diaconisas, com os diáconos. Ele pegava a gente assim às vezes, e eu sempre gostei de me preparar, de orar. Eu vou servir ao meu Senhor, eu não posso chegar aqui com raiva de ninguém, com o coração cheio de amargura. Eu preciso me preparar, porque eu vou servir ao meu rei. Irmãos, no reino de Deus não tem maior nem menor. O serviço que nós fazemos na igreja local, amados, seja ele qual for, tem o mesmo valor diante de Deus. Lá fora, o presidente da república tem mais autoridade, tem mais voz, tem mais poder do que uma pessoa que está varrendo o chão, mas aqui não é assim. Na casa do Senhor não existe essas coisas, essas diferenças. Deus, Ele vê o coração, a motivação do meu coração. Como é? Qual é a motivação que está no meu coração? Está chorando para sensibilizar? Não, irmãos, é porque veio um grande temor no meu coração. Hoje, quando eu estava estudando sobre isso, Senhor, qual é a motivação do meu coração? Existe a motivação certa e existe a motivação errada. A motivação precisa ser fazer como se fosse para o Senhor. Aleluia! Eu preciso dar o meu melhor, amados, mesmo que não fique tão bom, mas foi o melhor que eu consegui fazer. Aleluia! E eu me lembro que muitas vezes Gilson, ele fazia, olhava para trás, solta os panos. Uma vez ele mandou eu orar por uma irmã, e eu lá vai eu com os paninhos da unção na mão. Ele: não, irmã, na frente de todo mundo ele corrigia: solte os paninhos e impõe as mãos como é para fazer. Aí eu: sim, está certo. E como foi bom, como a gente foi treinado. Dá o nosso melhor, irmãos. Existem vidas que vão ser tocadas por mim e por você.
Quando eu estou servindo as pessoas, orando por ela, é uma maneira de servir a Deus. Quando eu estou orando por alguém, eu não posso fazer aquela oração meia sola. Não, eu tenho que envolver o meu coração naquela oração. Eu tenho que orar como se fosse por minha filha, como se fosse pelo meu marido. Irmãos, nós precisamos dar o nosso melhor, porque é o Senhor que nós estamos fazendo. Precisa haver a motivação certa, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu comecei pelo começo, mas já fui para o fim. Eu já li Colossenses, então a gratidão. Algo que Deus tratou no meu coração, a gratidão vai nos levar a servir ao Senhor. Existe gratidão no seu coração por tudo que Deus já fez na sua vida? Por tudo que Ele continua fazendo. Então, amados, não tem nada que eu faça que se compare a tudo que Ele já fez por mim. Quando existe esse reconhecimento, quando existe essa gratidão, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Oh, aleluia, nada vai ser custoso para mim. Uma semana de trabalho e vir para a igreja não vai ser custoso para mim. Orar pelas pessoas não vai ser custoso para mim. Varrer a igreja não vai ser custoso para mim. Por quê? Porque existe gratidão no meu coração. Obrigada, Fabiana, você preparou o caminho. Existe gratidão no meu coração para servir a Deus. Aleluia. Aleluia, e muitas vezes nós não queremos sair do nosso comodismo, mas nós precisamos, irmãos, muitas vezes nos sacrificar mesmo, abrir mão de determinadas coisas que são lícitas, mas em prol do reino de Deus, por amor ao Senhor, por gratidão a Ele, eu decido fazer. Aleluia, Jesus nos ensinou, amados, servir é reinar. Diga isso, servir é reinar. Eu não escutei. Diga de novo para sair na gravação. Está gravando, tá, meu filho? Diga de novo, servir é reinar. Se você está servindo, você está reinando, irmão. Lá fora, volto a dizer, quem está fazendo determinado serviço é... Mas no reino de Deus, não. Se você serve, você está reinando. E não importa se é aqui ministrando, se é ali louvando, se é no trânsito, se é no diaconato, está servindo, está reinando. Aleluia! É privilégio, é honra, irmãos. A Bíblia diz, de Deus somos cooperadores. Aleluia, isso é honra, irmãos. Somos cooperadores. Você já imaginou Deus, o Criador do céu, da terra, o nosso Senhor, Ele olhar para uma criatura e dizer, ô minha filha, eu conto com você, vá ali, ore por aquela pessoa, vá ali, limpe as cadeiras, está com poeira, vá. É honra, irmãos, é honra servir a Deus, e Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Existem pessoas que são inspiração para a sua vida, que são exemplo para você, mas deixa eu te dizer, Jesus precisa estar no nosso coração como o nosso maior exemplo. Porque às vezes as pessoas, elas desistem de servir porque se decepcionaram com aquelas pessoas que elas tinham como... É lícito, é normal, é comum a gente olhar para pessoas e admirarmos e querermos fazer o que elas fazem, não tem nada de errado nisso. Mas lembre-se, essa pessoa é pessoa igual a você. Vai ter dia que ela vai estar de TPM, vai ter dia que ela não vai fazer como deveria fazer. Por isso que a Bíblia manda nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se eu olho para Ele como meu modelo, como meu exemplo, eu não vou desistir nunca. Ainda que todo mundo desista, mas eu não vou desistir. Porque eu sei quem me chamou. Eu sei, amado, de onde Jesus me tirou. Você sabe de onde Ele lhe tirou? Então, se a gente sabe de onde Ele nos tirou, a gratidão não vai nos permitir parar no meio do caminho. Aleluia! Aleluia! Então, eu queria ler com vocês Mateus. Eu oro para esse relógio se converter. Esse menino, tá certo isso aí? Mateus 20, vamos lá para Mateus, bem ligeirinho.
Glória a Deus. Mateus capítulo 20. Eu já citei alguns versículos, não pedi para abrir, irmãos, porque eu citei, mas vamos abrir agora em Mateus capítulo 20. Eu gosto de abrir e ler, porque a gente mostra, né? Mata a cobra e mostra o pau, né? Como tem aquele ditado. Mateus 20, a partir do versículo 20, diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Eita, que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Não queria nada ela, não foi? Nadinha, bichinho inocente. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles: Podemos. E disse-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Não eram 12? Vocês estão entendendo, né? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Olha lá, presta atenção. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, ou seja, aquele que serve, né? Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Esse texto, eu acredito que ele é tão claro que não precisa nem a gente parar para trabalhar em cima dele, para explicar, né? Aqui, irmãos, é o próprio Jesus que está falando, que está ensinando. Aquele que quiser, né, ser o maior, que quiser ser servido, esqueciva. Aleluia, aleluia. Eu vou adiantar por conta do horário, tá certo? Então, o serviço a Deus. Eu anotei essa frase aqui, eu achei tremendo. O serviço a Deus é uma expressão do nosso amor. O serviço a Deus é uma expressão do nosso amor. Reconhecimento de todos os benefícios do Senhor. Amém? Então, seja excelente no que você faz. Seja excelente, ou seja, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Aleluia. E tem um versículo que eu gosto muito dele, que é Hebreus, sempre cito ele no grupo familiar, quando a gente está encerrando. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Você quer abrir? Hebreus 6, 10. Se você não quiser, você só escuta, tá certo? Diz assim: Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes. É um trabalho de amor, amado. Enquanto servistes, está no passado, concorda? Enquanto servistes aos santos e ainda servis. Irmãos, esse versículo é outro que é bem forte dentro do meu coração. Deus não é injusto, irmão. Eu posso ser injusta. Pastor Isaías e Ana Fábia pode ser injusto comigo ou com você qualquer dia. Mas Deus, Ele não é injusto para se esquecer do nosso trabalho de amor, enquanto servimos, já servimos, e ainda servis aos santos. Ou seja, irmãos, enquanto nós estamos servindo, Deus está vendo, irmãos, a motivação do nosso coração. A Bíblia diz que Ele, além de conhecer o nosso coração, Ele sonda. Lembra que eu falei no início da motivação? Então, Deus, Ele não é injusto para se esquecer. Você pode fazer algo por mim e eu me esquecer. E eu esqueci até de agradecer. Eu até esqueci de agradecer a Kelly. Obrigada por ter botado água para mim, ter lavado essa taça. Isso é um serviço. Você me serviu nessa noite, mas foi ao Senhor. É ao Senhor que você está servindo. Aleluia.
Eu posso esquecer como eu esqueci. Olha que exemplo bem recente, né? Esqueci de dizer obrigada. Eu esqueci. Mas Deus não. Deus não esqueceu que ela chegou cedo, lavou a taça, botou aqui para mim, para a Fabiana. Deus não esquece. Então, irmãos, Deus não é injusto para se esquecer. Que coisa linda, amado. Aleluia. Aleluia. Então, servir é fazer mais do que a obrigação e não querer nada em troca. Abrir mão dos meus interesses. Aleluia. Servir é abrir mão, muitas vezes, dos nossos interesses. Quantos que estão aqui hoje vieram por causa da escala, que às vezes acontece da gente vir porque está escalado, né? Aí você abriu mão de algo lícito, que era estar em casa agora, deitadinho no sofá, ou na rede, como é o nosso caso, lá em casa a gente tem 2 redes, um terraço, né? Ou na rede, se balançando, né? Mas você veio. Por que você veio? Aleluia, você abriu mão de algo lícito, mas você veio porque você tinha um compromisso. E Deus honra isso, amado. Deus honra isso. Aleluia. Então, Deus, Ele nos deu dons. Eu anotei algo aqui. O dom que Deus nos deu não é para nós mesmos, é para os outros. Isso a Bíblia fala, isso nós já lemos em vários livros e nós sabemos. Sabe, irmão, cada um que está aqui tem dom que foi dado por Deus. Todos que nascem de novo têm dom, irmãos. Eu preciso ser alcançada pelo dom que está na sua vida, pastor Rodrigo. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. Você também precisa ser alcançado pelo dom que está na minha vida. Aleluia, irmãos, é mão dupla. Se só um faz, vai ficar pesado. Mas se a tarefa é dividida, a igreja às vezes está passando por situações que não precisava passar, porque uns estão fazendo muito e outros não estão fazendo nada. Uns estão sobrecarregados e outros, se der, se eu não estiver cansado, como diz Pedro, lari, aí eu vou. Não, amados, isso é uma atitude egoísta. Nós precisamos, muitas vezes, abrir mão de coisas para ser fiel a Deus, para servir a Deus, para que pessoas sejam alcançadas pelo dom que Ele me deu. Que é dele, o dom é dele, mas Ele depositou em nós. Aleluia, então eu anotei aqui, mas eu já falei no início, né? Como eu disse, eu misturei as coisas. Qual a motivação do meu coração? Eu já falei sobre isso, não vou repetir. 1 Coríntios 15, 58, é bem conhecido nosso, vamos lá. Estou encerrando, viu? 1 Coríntios, capítulo 15. Oh, glória a Deus. Aleluia, irmãos, desde janeiro que essa palavra arde no meu coração. E essa é a 3ª vez que eu ministro sobre ela. E eu sei, amados, que não é invenção minha. Eu sei que Deus está trabalhando comigo e com você também. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Diga comigo, firme e constante. Firme e constante, irmão. Não é hoje, sim. Amanhã, não. Não, amado. É firme e constante. Sempre abundante na obra do Senhor. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é, amados. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu queria ler Mateus, capítulo 25. Glória a Deus, aleluia. Mateus 25. Irmãos, a igreja local é uma bênção. Quantos que estão aqui amam a igreja local? Eu amo a igreja. Eu só saio como diz Hugo, eu e Pedro, a gente só sai no lixo, né? No fim. Irmãos, esse é o lugar da gente criar nossos filhos. Você tem filho, esse é o lugar ideal para você criar seu filho.
na igreja. Dê exemplo aos seus filhos. Se você não congrega, você vai querer que seus filhos congreguem? Enquanto eles são criança, tá tudo bem, mas a criancinha vai crescer. E quando a criancinha crescer, vai querer ir para as baladas. Não sei nem se ainda usa esse nome, balada. Vai querer ir para determinados lugares que você não vai ficar tranquilo que ele esteja lá. Mas se você cria seu filho na igreja, desde pequenininho, ele está ali no departamento infantil, ouvindo a palavra, fazendo amizade aqui dentro. Ele quando crescer, eu vejo aqui as crianças, eu vejo que tem pai que fica aqui até tarde esperando os filhos brincar ali na quadra. Nós temos esse privilégio nessa igreja, que nós temos espaço para as crianças brincarem. Tem parque, tem quadro. Um dia desse deram uma bolada em mim ali da moléstia, quase que eu caio. Eu digo, ei rapaz, faltou freio. Mas eles estavam brincando, irmãos. Ainda bem que foi num lugar, nem me lembro onde foi, que não foi no rosto, né? Isso é privilégio, irmãos. Nós temos uma igreja que tem espaço para as crianças brincarem. Venha para a escola dominical, irmãos. Eu quero incentivar você a vir para a escola dominical. Irmão, eu sou crente raiz. Eu não sou crente Nutella, não. Crente raiz tem prazer de vir para a escola dominical. Porque na escola dominical nós estamos aprendendo a letra, a palavra. E a palavra nos liberta. Como é que você vai ensinar se você não sabe? Por isso que tem tanto crente menino aí, porque não estuda a palavra, não lê a palavra, não medita na palavra e nem se dá o trabalho de vir para a escola dominical ouvir a palavra de Deus. Perdoe aí, pastor. Não vou nem olhar, quero nem olhar para ele mais hoje, nem olhe mais para mim. Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A gente um dia desse ministrei aqui sobre essa parábola dos talentos, eu não sei quantos lembram. Vamos ser servos bons e fiéis, amados, para naquele dia ele dizer, entra filha, oh aleluia, oh como eu aguardo esse dia, amados, de encontrar com o meu Senhor. De abraçá-lo e dele dizer, serva boa e fiel. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu preciso promover o outro. Diga comigo, eu preciso promover o outro, ou seja, promover meu irmão. Ajudar meu irmão a servir, a crescer. Se eu estou enterrando o dom e o talento que Deus me deu, como é que eu vou promover meu irmão? Como é que eu vou ajudá-lo a crescer? Se eu amo a Deus, eu preciso servir a Deus. Preciso servir aos meus irmãos. Se eu não sirvo aos meus irmãos, a quem eu vejo, como eu vou servir a Deus que eu não vejo? Aleluia. Tem esse versículo, né? Se eu não amo ao meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu não sirvo a você, como é que eu vou servir a Deus? Aleluia. João 13, 35, diz que nós seremos conhecidos pelo amor. Seremos conhecidos pelo amor. Quem ama, serve. Diga comigo, quem ama, serve. O amor tem uma ação correspondente. Diga comigo, o amor tem uma ação correspondente. A fé não tem uma ação correspondente? O amor também tem uma ação correspondente. Eu dizer que amo. Ah, eu te amo, Joselma. E puxo teus cabelos, isso é amor. Deixo você, vai cair no precipício. Eu estou vendo que você está no erro. E eu deixo você quebrar a cara, cair no buraco. Isso é amor? Não, o amor tem uma ação correspondente. Está errado, meu filho, vem cá, deixa a mamãe explicar uma coisinha. Olha, é assim, não quer não? Posso fazer nada, mas eu preciso falar a verdade a você. Quem tem filho aqui faz isso com os filhos. Eu digo às minhas filhas, sabe por que eu estou dizendo isso a você? Porque eu amo você. Quem não ama não tem coragem de falar a verdade, não. Só fala a verdade quem ama. Nessa noite, Deus falou muitas verdades para nós.
Eu estou, amados, em vários grupos de WhatsApp daqui da igreja. Porque meu marido é pastor auxiliar aqui na igreja. E os pastores auxiliares supervisionam vários distribuídos departamentos. Então, a gente está... E eu vejo que os líderes passam para preencher uma escala, irmãos. Às vezes tem que pedir, pelo amor de Deus, para preencher uma escala mensal. Às vezes precisamos nos sacrificar, irmãos. Como eu falei no início, não preciso eu repetir não, que vocês já ouviram. E eu também já ouvi. Desde janeiro que eu estou escutando isso, porque tem dia que eu também não quero não, que eu também sou normal. Mas eu preciso me lembrar do que Ele fez por mim. O amor que eu tenho a Ele, a gratidão que eu tenho ao meu Senhor, não me permite dizer não. Eu só digo não quando eu não posso mesmo. Aleluia. Outra coisa que eu queria falar para você nessa noite, está chegando no meu coração, eu vou falar. Honre seus líderes. Sabe, irmãos, eu e Pedro, quando a gente não pode vir para a igreja, a gente tem o cuidado de avisar os pastores. O pastor Isaías não fica vigiando nem anotando, não. Que eu saiba, não, né? Mas a gente avisa, Pedro faz, porque essa parte mais de mensagem, não sei o que, é mais comigo, que eu tenho mais tempo que ele. Tu avisar seu pastor que a gente não vai, avisa o pastor ou avisa a Ana Fábia. Semana passada eu avisei a Ana Fábia, ela esqueceu de avisar o pastor. Fiquei passada porque ele ligou pedindo algo que eu não estava na igreja. Fiquei muito triste e constrangida por não poder ajudar o meu pastor e minha pastora. Não pode dizer pastora. Minha mãe, como é que diz? A nossa mama, né? Irmãos, honra o teu líder, considera. Se você não pode de jeito nenhum cumprir a escala, avise com antecedência. Procure outra pessoa para lhe cobrir. Deus colocou líderes na igreja, pastores, para apacentar. E os líderes estão ajudando o pastor. Se você não reconhece o seu líder, você não está reconhecendo o pastor Isaías e Ana Fábia, não. Se você não reconhece os pastores auxiliar, você não está reconhecendo ele, não. Uma vez eu escutei o pastor João Roberto, quando ele pastoreava lá a sede, ele disse, obedeça aos irmãos do trânsito. Já estou vendo menos ali. Obedeça aos irmãos do trânsito. Se você não obedece, botar o carro onde ele está pedindo, você está me desobedecendo. Porque eles estão ali por uma autoridade que eu dei. Se você não obedece aos pastores, se você nem honra os pastores auxiliares, os líderes, os pastores auxiliares, plural, os líderes, você também não está honrando pastor Isaías e Ana Fábia. Sabia disso? Se o pastor Isaías pedir, eu vou, para sair bem na fita. Mas se for pastor Pedro, não. Se pastor Pedro, pastor Lenildo, seja qual for, pastor Rodrigo, pastor Sueldo, qualquer um, pedir algo a você, faça como se fosse para o pastor Isaías, como se fosse para o Senhor. Aleluia. Irmãos, precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele fez tudo por nós. Aleluia. Às vezes, irmãos, a gente chega aqui na igreja, pastor Isaías, ele é o pastor da igreja, mas às vezes a gente chega aqui, o pastor Isaías, ele está fazendo serviço de pintor, de pedreiro, do que precisar, ele faz. Mas às vezes a gente quer escolher o que a gente vai fazer. Se for para ministrar no grupo familiar, a gente tem um projeto lindo aqui na igreja, faz anos, mais de uma década, chamado Grupo Familiar. Pergunta quantas pessoas se dispõem a ensinar nos buracos que a gente vai, nas vielas, nos lugares que a gente vai, nos terreiros que a gente já foi. Mas para ministrar aqui, se o pastor chamar, vem até de meia-noite. Se ele disser, olha, o culto vai ser de 3 horas da manhã. Vem, porque eu vou ministrar aqui. Liderar uma casa piorou, porque tem que ir toda semana. Irmãos, o nosso coração precisa estar nele. Fazer como se fosse para o Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, sabendo que recebereis dele o galardão. Amém?
Você pode ficar em pé para a gente orar? Você foi abençoado, irmãos. Eu não vou nem perguntar, porque é impossível a palavra. Não é porque sou eu, nem Fabiana, mas é porque é a palavra, né? Quando ela é ensinada, a gente ora, irmãos, antes de vir para aqui, viu? A gente não fala o que quer, não. A gente pergunta ao Senhor. E eu creio que o Senhor me inspirou. Eu creio que o Senhor inspirou Fabiana, sabe? E eu sei que eu gostaria que mais irmãos escutassem essa palavra que foi ministrada hoje. Mas eu creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus tem pressa, porque Jesus está voltando. E a gente precisa acelerar as coisas para Jesus voltar logo mesmo, muito rápido. Precisamos servir, precisamos evangelizar, precisamos nos envolver. No que a gente puder fazer, a gente precisa fazer, como se fosse para o Senhor, irmãos. É para Ele que nós fazemos, irmãos. Se é um cuscuz que você vai fazer, irmão, faça como se fosse para o Senhor. Aleluia. Oh, irmão, dá o teu melhor. Faz como se fosse para o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Oh, obrigada, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Aleluia. Oh, aleluia. A tua palavra não muda, Senhor. E eu te agradeço pela tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, porque ela é infalível. E eu creio, Pai, de todo o meu coração, que a minha vida e a vida dos meus irmãos não vai ser mais a mesma. Porque nós recebemos uma palavra nessa noite que veio mexer conosco, que veio nos tirar da zona de conforto. Mas isso é muito bom, Pai. Isso é muito bom, porque o Senhor corrige ao filho a quem ama, Senhor. Obrigada, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de cada irmão que chegou aqui. Oh, Pai, aqueles que chegaram aqui tão atribulados, precisando de uma resposta, precisando de uma cura, precisando de um socorro. Mas não foi a palavra que ele queria ouvir, mas eu creio, Pai, que o teu Espírito Santo alcança cada um na sua necessidade, Pai. E eu oro, pessoas nessa noite sendo transformadas, livres, alcançadas pela tua palavra. Eu abençoo, Pai. Você nos deu autoridade para abençoar. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Obrigada, amados.